Olá, amigos, canal 2-1. Aqui não tem empate. Vamos falar um pouquinho do jogo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense jogou contra o Fluminense no Maracanã ontem, quarta-feira. Um jogo interessante, um jogo equilibrado, inclusive, um jogo muito bom para assistir. Chances de gol de ambos os lados. Destaque para Santos, goleiraço do Atlético Paranaense, e também o goleiro do Fluminense, o Muriel. Muitas defesas difíceis dos dois goleiros que trabalharam muito bem. O Atlético Paranaense jogou de uma forma muito interessante, como já vem jogando em todo o Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense jogando dentro da sua arena ou fora dela, ela é uma equipe que busca o gol. O Renato Gaúcho, num dos depoimentos dele no jogo contra o Bahia, a única coisa que ele acertou foi essa, viu? Depois a gente vai fazer uma live fazendo um comentário sobre o que pensa o Renato Gaúcho. Mas quando ele diz que o Atlético Paranaense joga para cima e joga para fazer gol, ele tem razão. O Atlético Paranaense é uma equipe que tanto na arena quanto em qualquer outra parte do Brasil joga para frente, joga para vencer. Isso é verdade. E ontem, por exemplo, o Atlético Paranaense jogou para vencer. Começou perdendo a partida, 1-0 para o Fluminense, mas durante o jogo o Atlético Paranaense foi se mostrando cada vez mais próximo do gol e acabou virando com 2 gols de Madison, cria ali do Bahia, né? O Madison jogou no Bahia, fez a divisão de base também no Bahia, mas vive no Atlético Paranaense o melhor momento. O Madison, por exemplo, faz 2 gols no ano, ontem fez 2 gols. O primeiro gol de Madison foi um gol como se fosse um ponta, né? O Madison jogando como um ponta, recebeu um lançamento de Wellington, um lançamento milimétrico, e aí o Madison, infiltrando ali pelas pontas, acabou fazendo um gol pelo lado direito, empatando a partida. O gol da virada foi um gol de escanteio. Ele até quando foi comemorar, ele apareceu ali meio que, quase eu não faço gol de cabeça, e acabei fazendo gol de cabeça e foi abraçado por todo o grupo do Atlético Paranaense. Um destaque bem interessante da partida também é que o Atlético Paranaense com o Rony e com o Tony Anderson são muito perigosos, o Cirino também, mas eu destaco o Tony Anderson e destaco o Rony. O VAR ontem atuou em 2 gols, um gol do Atlético Paranaense e um gol do Fluminense. Juro para vocês que se não fosse a tecnologia, não tem como anular um gol desse. Humanamente é impossível anular. As linhas geométricas, elas mostram um impedimento milimétrico, muito milimétrico. Então, os 2 impedimentos que aconteceram foram marcados pelo VAR. Humanamente não dá. A gente pode até discutir esse tipo de impedimento, mas eu acredito que tem que haver a mudança da regra do impedimento. Do jeito que está acontecendo, nós vamos ter sim impedimentos milimétricos, fio de cabelo, se o cara não fizer a unha e tal, vai dar problema sim com relação ao impedimento. Eu não concordo quando eu ouço muito, quando se fala que o Atlético Paranaense está leve porque ganhou a Copa do Brasil. Um detalhe importante, o Atlético Paranaense é o clube que tem, em 2019 até agora, o título mais importante, que é o título da Copa do Brasil. É evidente que ainda está em curso o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, que pode estar ou o Flamengo ou o Grêmio em uma final e ia disputar a final. O Flamengo também tem a oportunidade de conquistar um título muito grande, tanto a Libertadores quanto também o Campeonato Brasileiro, mas quem foi o primeiro a vencer um título importante, é bom destacar, Atlético Paranaense. E não é porque ele venceu esse título importante que ele está leve. O time do Atlético Paranaense é muito bom. Não se tem dúvidas que um time desse, não é porque ganhou a Copa do Brasil, que está leve, sem compromisso. Isso não existe. Eu vi jogos do Atlético Paranaense, inclusive contra o Bahia no primeiro tempo, que havia muito erro de passe do Atlético e foi corrigido no segundo. Isso mostra que o time não está leve, não está tranquilo. O time sente o jogo também, como qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. A questão é, em primeiro lugar, o Atlético Paranaense é muito bom. A gente pode destacar o Madison, que vem fazendo uma boa competição, o Márcio Azevedo do lado esquerdo, também um excelente lateral, o Léo Pereira na zaga, o Wellington, lançamento de ontem, por exemplo, milimétrico, e eu já venho falando, o Wellington é como se fosse um técnico dentro do campo. Ele orienta muito ali o Atlético Paranaense. Léo Cittadini, impecável, está fazendo um grande campeonato. Bruno Guimarães é seleção brasileira. O goleiro Santos, seleção brasileira também. Junto com o Douglas, na minha opinião, são os 2 melhores goleiros da competição. Excelentes goleiros. A diferença do Santos, eu coloco o Santos um pouquinho acima do Douglas, é porque o Santos é melhor com os pés, distribui a bola melhor. Mas os 2, como goleiros, como pegador de bola, são excelentes. O Douglas e o Santos. Grande goleiro Santos. Você tem o Rony também, que na minha opinião o Rony aí merece uma vaga para ser testado na seleção brasileira, jogando pelas pontas. O Rony é muito bom e muito veloz.
o Tony Anderson, essa surpresa também, um grande jogador, o Tony Anderson. Então o Atlético Paranaense é um time muito bom. Não é porque ganhou a Copa do Brasil que o Atlético Paranaense está mais leve, com isso menos compromissado, consegue envolver o adversário. Não, de jeito nenhum. Inclusive ontem correu atrás do prejuízo. Se fosse um time descompromissado, leve, talvez não teria tanto esse ímpeto. Tá aqui no Maracanã, o resultado já tá, um empate, por exemplo. Isso não existiu. O Atlético Paranaense poderia fazer o terceiro, mas o Fluminense também poderia empatar. Isto é sinal que o Atlético Paranaense leva sim, apesar do título da Copa do Brasil, muito a sério o Campeonato Brasileiro e deseja sim estar ali entre os primeiros, pode estar entre os 4, quem sabe, até porque do 4º até o 8º, 9º, a disputa está muito boa mesmo, e o Atlético Paranaense tem esse objetivo. Grande temporada 2019 do Atlético Paranaense, e eu convido você, meu amigo aí que assiste o canal 2x1, ou que não conhece o canal 2x1, para se inscrever e dar seu like, porque no domingo nós teremos um pós-jogo ao vivo, é uma live, para a gente debater sobre o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, dentro da visão, sim, do Atlético Paranaense. Porque a visão do Palmeiras, com certeza você terá em todas as redes de TV e em vários canais de YouTube. Mas aqui nós vamos passar o jogo dentro de uma ótica do Atlético Paranaense, beleza? Então, forte abraço. Este é o canal 2x1. Aqui não tem empate. Até mais!